Sandro, muito prazer, uma delícia ter você aqui, ainda mais com o mestre Zé Elias, acho que duas figuras ímpares no Pilates, você com toda a história que você traz junto, você foi discípulo de Lolita San Miguel e por sua vez discípulo de Joseph Pilates, e tem muita coisa para falar e para mostrar para a gente. Ao lado, Zé Elias Proença, grande fera, nosso parceiro há 14, 15 anos através da seleção brasileira, uma figura que não tem, sabe, como determinar todo o bem que ele já fez, não só para o voleibol, mas para o Pilates, a pessoa que introduziu o Pilates no voleibol, nos proporcionou a última Olimpíada estarmos presentes com a seleção brasileira, então acho que ele gosta muito de você também. Então eu acho que vai ser um papo muito gostoso, muito salutar e que vai ter a possibilidade de abrir algumas questões. Eu estou muito feliz porque a Metalife fez uma opção quando você representou o teu projeto de metodologia original, e eu achei que isso era muito consistente, tem muito a ver com fazer uma coisa diretamente da história de Joseph, e a Metalife decidiu fazer o lançamento da linha original Metalife, e eu fiquei muito feliz de poder ter essa empreitada do seu lado, tá bom? Então, agora gostaria que a gente começasse a trocar umas ideias aí e fazer com que essa história se transforme numa longa jornada, mas com muito conteúdo. Bom? Sandro, eu sou um ferrenho é bom, né? Seguidor seu no Instagram. E vejo você colocar postagens sobre o original Pilates, que eu fico assim realmente extasiado, né? Com a qualidade das apresentações. Onde você vai buscar tanta coisa? Pois bem, eu também sou seguidor seu no Instagram e sei que o Joseph Pilates também aplicava o Pilates de forma de reabilitação, forma funcional, corporal mesmo, da mesma forma que você faz na seleção, né, de vôlei. Então, ele também trabalhava da mesma forma que você, com a mesma genialidade. E eu vou buscar isso que através de 30 anos, desde a década de 90, eu vou buscando historiar o método Pilates, buscando fotos do Joseph, o que ele fazia, o que ele não fazia, como ele trabalhava, o método dele, puro, original, que ele utilizava, que futuramente ele ensinou para os seus alunos, mas todos os seus alunos tiveram pequenas modificações nesses métodos aqui que o Joseph trabalhava, que é o Pilates original, e eu vou buscando através da história do método mesmo, fotos, documentos e tudo que eu possa ter para comprovar, né, que o método original do Joseph Pilates é algo que ficou teoricamente escondido da humanidade. Então, eu gosto, através das minhas redes sociais, de expor isso, que é o método que o Joseph criou e que poucas pessoas conhecem hoje em dia. E você vai dispor, mostrando alguma coisa para a gente aqui, a gente vai ter uma premiação, um gostinho da prática. Sim, com certeza. Nós vamos ver muitas coisas aqui originais do Joseph Pilates, vamos trazer bastante conteúdo, ações, né, também para os seguidores também da Metalife, né, e vão poder apreciar muita coisa legal que o Joseph Pilates fazia, bem original. Mais uma coisinha que eu tenho curiosidade, isso é bem particular. Né? Eu vejo você mostrando muitas séries relacionado à especificidade. Então, por exemplo, o Joseph preocupado com o cantor e apresentar exercício específico para os tenores. Mesmo para outras dinâmicas que ele ia apresentando. Você conseguiu levantar sequências dessas natureza originalmente? Sim. Eu, por exemplo, consegui juntar até agora 8 sequências que o Joseph fez somente em Reformer. E, por exemplo, ele tinha sequências para cantoras no Reformer, no pé de Apom, também muito trabalhando pela extensão de coluna, que se trabalhava com os cantores, principalmente de ópera da época, evitando a flexão, né, porque aí você apaga a voz dos cantores. E não só isso, mas ele também tinha série para pessoas que eram genuvalgo, sequências para pessoas que eram genuvaro, que tinham, né, que reabilitar o seu corpo e ao mesmo tempo acondicionar, né, e tratar o corpo desse cliente que vinha até ele. Então, por exemplo, temos uma sequência de 1929 que ela é especial para isso, que a gente está conversando aqui agora.
Outro ponto, né, fundamental, que você coloca que ele sempre se fundamentou numa ciência do movimento, até olhando o recém-nascido para pensar as coisas. Né? Eu vejo você apontando isso, e já que eu tenho a oportunidade de estar com você, eu gostaria de saber um pouco mais disso. Sim. Ele, por exemplo, fez o trabalho dele em cima da ciência neuropsicomotora, que é o trabalho do centro para as extremidades e o mesmo que, por exemplo, que um bebê. Ele começou a observar os movimentos que o bebê, primeiro, ele ficava em posição fetal assim que ele nascia. Então era uma flexão de coluna. Depois a mamãe colocava ele de barriguinha para baixo para ele fazer uma extensão de coluna, quando ele tentava levantar o pescoço. Vamos lembrar que a cervical também faz parte da coluna, é uma extensão de coluna. O terceiro movimento que o bebê faz, por exemplo, é uma rotação, que você bota ele de barriguinha para baixo, com o tempo, passando os meses, ele tenta virar e ficar de barriguinha para cima. E logo em seguida você coloca ele sentado, e aí ele vai tentar se apoiar fazendo flexões laterais. O método do Joseph foi construído nesse sistema neuropsicomotor do ser humano, diferente ao método clássico, diferente ao método contemporâneo, se bem que todos são importantes, todos são muito importantes, mas a ciência do Joseph é baseada nesse movimento neuropsicomotor do ser humano. E é diferente a tudo que a gente viu, e como eu disse antes, ficou escondido um pouco, né, da humanidade até hoje, e através de fotos, de documentos, eu consegui catalogar segundo o que ele foi criando, com a ajuda de muitos historiadores, muita gente que me ajudou nesses 30 anos. Bom, e daí nós crescemos, né? E ele começou a olhar o quê? Porque a gente vê que realmente ele era uma pessoa adiantada ao tempo em que ele criou o método, né? Daí, assim, até vejo assim no Instagram, que você mostra às vezes ele relacionado à função. Isso também procede? Sim. O Pilates, o Joseph Pilates, ele trabalhava muito a função do corpo humano. Da mesma forma que você trabalha, por exemplo, com a seleção de fôlego. Você faz exatamente um trabalho muito parecido. Ele adaptava exercícios. Por exemplo, a gente tinha uma cantora de ópera que se chamava Nida Cassey. E ele tinha uma sequência de exercícios, só que ele eliminava, por exemplo, os exercícios de flexão de coluna dessa Nida Cassey. E ele tinha, por exemplo, esportistas, bailarinos, gente comum, ele tinha todo tipo de clientes. E ele adaptava muitas vezes esse exercício. Ele tinha até mesmo um quartinho, onde ele tinha um aparelho, que se chamava Bednasium, que era um colchão com uma torre, e ele ali adaptava exercícios específicos para públicos específicos. Ele sim fazia isso. Sinto a riqueza disso. Acho que eu vou querer saber mais na prática. De novo, reiterar a felicidade de ter essas duas feras aqui comigo. E, Sandro, queria te fazer uma colocação. Você me surpreendeu demais quando nós começamos a conversar, coisa de 2, 3 semanas atrás, e começou a me falar do original, da tua visão, tudo que você compilou e tudo que você juntou nesses anos todos de Pilates, que você vem buscando, você garimpou coisas aí que e é surpreendente, porque são coisas que para mim não faziam parte desse universo. Eu tinha aquela visão de que Joseph teve os elders solidificaram o clássico e isso ficou como... Mas nunca essa visão de que o original foi uma coisa que veio de Joseph. E quando você me falou isso me deu E eu fiquei muito apaixonado pelo negócio e falei, poxa, a gente precisa fazer. A partir disso surgiu a ideia da gente montar a nossa linha original em parceria com a Alves Pilates, que vai ser um grande prazer. Eu queria que você me desse uma noção, o que você atribui isso, que nunca se vê colocar esse tipo de posicionamento em que o Joseph original, Elders, clássico. Sim. O que acontece é que a marca ficou registrada durante muito tempo. Ela ficou durante 10 anos registrada. E somente nessa época, um colecionador e Romana Krzyzanowska poderiam fazer o Pilates. E o Joseph Pilates, para dar um exemplo assim, ele fez 8 sequências de Reformer. 8 diferentes. O Pilates clássico, por exemplo, hoje em dia tem 3 sequências. Então, com o tempo, o método do Joseph Pilates desapareceu e ficou só conhecido o método do Pilates clássico.
Dando o mesmo exemplo de reformer, por exemplo, hoje em dia a gente trabalha no Pilates clássico, sequência básica, intermediária, e avançada. Mas o Joseph nunca criou uma sequência básica, intermediária e avançada, porque isso é um ensinamento pedagógico. O Joseph tem um ensinamento neuropsicomotor, onde ele faz as sequências nas posições de coluna, né, e nos movimentos que o ser humano vai aprendendo. Eu diria que o Pilates clássico é muito diferente do Pilates original, hoje em dia, e isso ficou como que escondido o Pilates original do Joseph Pilates, porque foi sendo mais publicado, promocionado o Pilates clássico, né, com as sequências, por exemplo, de reformer básica, intermédia e avançado, e não o que o Joseph criou. E o que o Joseph criou se desapareceu com o tempo, porque ele vendia um aparelho e ele vendia junto a sequência de exercícios que a pessoa tinha que fazer nesse aparelho. E essas sequências desapareceram. Era como um tutorial. Ficaram um tutorial. Realmente, para cada tipo de reformer que ele fez, né, ele foi montando sequências. E todas essas sequências servem para trabalhar em qualquer reformer original, que é a linha que a Metalife vai fazer agora. Só que isso foi desaparecendo com o tempo porque, como a marca ficou registrada pelo Pilates clássico, ela basicamente foi o que foi sendo mais promocionado e mais conhecido. Mas o Joseph nunca criou um sistema básico, intermédio e avançado. E existem muitos exercícios que o Joseph nunca criou. Por exemplo, nunca se publicou uma foto do Joseph fazendo exercícios de rowings, flat back, ou outros exercícios como stomach massages, hands back, reach, twist, mermaid no reformer. Esses exercícios não são do Joseph Pilates, são do Pilates clássico, mais específico da Romana, porque alguns autores, né, incluem o Pilates clássico como sendo só da Romana e outro como sendo de todos os alunos diretos do Joseph. E todos foram fazendo modificações e promocionando seus estilos de Pilates, que também são excelentes, só que não são o original. Então eu quis me acercar na raiz, eu quis ver perto aqui, ficar perto da raiz do Pilates original. E aí foi, como você disse, garimpando e vendo por que ninguém mostrava, porque cada um já tinha modificado o estilo de Pilates e cada um ia promulgando, ia promocionando mais o seu estilo. E isso aqui desapareceu. Então eu tive que buscar essas sequências, catalogar o ano que foram feitas e descobrir que ninguém conhece o Pilates original do Joseph Pilates até hoje. Legal. Quer dizer, quem chega primeiro bebe água limpa. Quem chega primeiro bebe água limpa. Agora, mestre José Elias, você que usa o Pilates com tanta excelência e traz tanta alegria e felicidade no Brasil com as conquistas que o voleibol feminino nos proporciona, o que você enxerga disso tudo? A história do Pilates sendo contada de uma forma tão eloquente pelo Sandro e a metodologia que você usa, a forma como você executa sem se prender a um tipo de metodologia, sem se prender, você se prende muito ao indivíduo e à necessidade desse indivíduo. Então, a gente já tem conversado bastante e tal, eu fico muito feliz de poder estar proporcionando esse encontro entre sumidades aqui pra gente. E queria te ouvir um pouco a esse respeito. Bem o que o Sandro colocou relacionado ao Pilates com um olhar ao que o indivíduo faz e as necessidades desse indivíduo para poder fazer aquilo que é chamado de função, né? Então, isso hoje no treinamento se chama adaptações específicas às demandas impostas. É um nome bonito para dizer assim, eu tenho que dar uma prática olhando a especificidade. Então eu tenho que mergulhar muito no conteúdo do Pilates, ou na forma do clássico, ou na forma do contemporâneo, para mim agora na forma do original, para poder determinar o conteúdo que serve àquela atleta, para que ela melhore, né, do ponto de vista de prevenir as intensas repetições quantitativas que ela faz para poder melhorar aquela condição do gesto na quadra e ao mesmo tempo prevenir, ao mesmo tempo melhorar a performance. Então eu procuro trabalhar na orientação do Pilates que atendam essas individualidades. Só para apontar, líbero é diferente de uma jogadora de meio. A líbero ela tem que ter agilidade no fundo da quadra, tenta, levanta,
de movimentos, potência o tempo todo. Né? A jogadora de meio é a que mais salta, né, do ponto de vista de solicitação de salto durante o jogo. O que fazer, né, para que ela não pague o preço de saltar tanto e ao mesmo tempo previna isso e melhore a performance. E às vezes até o salto provoca uma disfunção. Então eu tenho que atender essa disfunção. Então quanto mais eu puder mergulhar no conhecimento do Pilates, mais eu posso atender essa população. E quero ser grato ao Sandro por nos dar essa oportunidade de mergulhar no verdadeiro José. Acho que eu tenho um pedacinho da alma dele. Com certeza. Não tem dúvida, não tem dúvida disso.